Você já teve essa sensação de que se a sua vida não está perfeita aos olhos dos outros, é como se não tivesse, na opinião dos outros, o direito de estar feliz? Como aconteceu com uma paciente que eu atendi uns anos atrás. Havia perdido um filho no ano anterior e naquele momento que ela começou a terapia, ele estava lutando contra um câncer agressivo. Mas tudo que ela queria era se sentir feliz, mesmo em meio a tudo aquilo. Só que quem estava à volta dela não via essa decisão com bons olhos, digamos assim. Eu sou a Francis, neurologista, terapeuta junguiana e criadora da Escola do Inconsciente. O meu propósito aqui é que a gente possa entender como colocar o inconsciente ao nosso favor. E quero te contar a experiência que eu tive com esta paciente para lembrarmos como é importante se proteger psiquicamente de toda e qualquer influência sobre a nossa autonomia emocional, sobre como nós escolhemos viver. Será que existe um caminho para podermos encontrar alguma forma de felicidade, de bem-estar, de paz interior, mesmo que estejamos numa situação muito desfavorável ou até desafiadora? Sim, existe, que é o que eu aprendi com essa paciente. Vamos chamar de Luciana. Foi uma das últimas pacientes que eu atendi antes de encerrar o consultório. O oncologista dela que me indicou e eu estava esperando uma mulher destruída, perder um filho e estar seriamente doente. A primeira coisa que ela me trouxe foi: as pessoas não aceitam que eu possa me sentir feliz na vida. Simplesmente não aceitam. Eu vejo à volta meus amigos, meu marido, só se amoriando, me puxando para baixo e insistindo que eu deveria me sentir infeliz. Ainda choro pelo meu filho, mas é um choro de saudade. Eu sinto ele perto de mim todos os dias. Eu sinto o amor dele e eu entendo que ele está seguindo a missão natural dele e logo estaremos juntos de novo. Aqui entra a questão da espiritualidade que a Luciana tinha desenvolvido até então. Uma espiritualidade forte é nos dar um colchão, por assim dizer, para lidar com uma coisa dessa vida, dessa dimensão prática da vida, que é o que nós chamamos de 3D. Para ela, a dimensão espiritual, sutil, a vida interior dela, eram coisas realmente vivas. E aí ela falava: tô doente, mas que daí? Fora os mal-estares da quimioterapia, me sinto bem. Ou eu me recupero, ou eu faço a passagem e vou para a próxima aventura da vida. Eu não tenho como controlar o que virá. Qual é o problema de eu decidir conduzir minha vida dessa forma? A grande questão dela não era isso, mas era a não aceitação dos outros que ela se sentisse bem. A pessoa ficava indignada, confusa, elas não aceitavam, nem familiares, nem amigos, o marido não aceitavam. Percebem aqui o poder, nesse caso bem negativo, que os vínculos têm de nos envenenar psiquicamente. Psique é igual comida. Se você come comida estragada, um vínculo que te traz esse conteúdo tóxico, você vai ficar doente, óbvio. Eu tive uma grande ligação com essa paciente. Eu me lembro que teve uma sessão que ela me pediu uma indicação de leitura para sessões da quimioterapia, que ela não aguentava mais a companhia do marido, que segundo ela só deixava ela angustiada, ficava sentindo pena dela. Ela queria fazer a quimio sozinha. Eu fiquei pensando: que leitura top de autoconhecimento que eu posso indicar para ela nesse momento de vida? Aí ela:
Não, eu quero uma boa fantasia erótica, dessas bem picantes. Olha que figura! Então vejam como a Luciana, apesar de toda a situação, estava, acima de tudo, se sentindo viva e presente na vida. Ela estava atenta, consciente do que desejava para si, a ponto de entrarmos, inclusive, em outra pauta, o desejo do divórcio. Ela estava cansada do marido e da família dele. Ela queria se separar. E ele não conseguia conceber que ela quisesse se separar enquanto estava como um pé na cova, segundo ele. Percebe aqui como, a partir de uma história real, podemos perceber que mesmo num câncer, num luto, numa depressão, por baixo disso tudo, pode ter felicidade. Ela pode ter ficado mais silenciosa por um tempo, mas ela está lá. Eu acompanhei essa paciente por uns 3 meses, até que um dia ela não apareceu na consulta. Cancelei todos os pacientes daquele dia, me permiti ter o meu momento de despedida. A Luciana foi uma paciente inesquecível. Teve uma vez que uma pessoa aqui me escreveu: essa história de felicidade não existe. É só mais uma coisa para iludir as pessoas, fazer elas ficarem sempre buscando algo que ela não tem, algo inalcançável. Gente, eu achei aquilo tão triste. Acho que foi uma das coisas mais tristes que eu já li. E é nesse ponto que eu te pergunto: como que a gente se distanciou tanto da felicidade a ponto de duvidar da existência dela? Acontece que felicidade é o nosso estado natural, o estado anormal que é a infelicidade. Sobre essa questão da ilusão, isso me faz lembrar dos milhares de cursos que existem por aí, e eles têm seu valor na medida que te aproximam da sua felicidade. Se eles te ajudam a tirar o que não serve da sua vida, de forma que você possa sentir sua felicidade, tá ótimo. Agora, se são cursos que estão te jogando um monte de regras e não estão ajudando a aumentar o seu coeficiente de felicidade, aí sim eu questiono, para que então? E a mesma questão vem para os relacionamentos, os vínculos afetivos que estão próximos de você. E vamos falar aqui agora de marido, esposa, parceiro, parceira de vida. Eles que estão em sintonia com a sua felicidade. Eles respeitam seu espaço, a sua vontade. Eles que estão nessa sintonia como que você procura na sua vida. Não importa como a sua vida está nesse momento. Quando uma relação te coloca no estado de ficar pisando em ovos o tempo todo com o outro, fica muito mais difícil de acessar a sua felicidade. A felicidade pode existir mesmo numa situação externa desfavorável, mas ela dificilmente sobrevive numa situação em que você não pode ser você mesmo. Aqui na terceira dimensão, que chamamos de 3D, a vida prática do dia a dia encarnado nessa terra, podemos dizer que nada é simples. Talvez nem o próprio estado de felicidade seja. O que mais gera confusão nesse assunto é que a maioria confunde felicidade com euforia. Uma distorção que acredito foi colocada nesse mundo de propósito. Foi criada uma ideia de que ser feliz é estar sempre num pico máximo de dopamina, tipo o tempo todo. Mas justamente por estarmos nessa dimensão, precisamos entender que a felicidade é um estado mais sutil, que está por baixo das euforias, problemas e decepções normais da 3D. É a nossa prerrogativa, o nosso direito. Temos o direito a buscar essa felicidade. Mas para isso,
precisamos primeiro lembrar e saber que existe, não é? A felicidade tem muito a ver com a nossa própria permissão de ser quem somos. E se num determinado dia estamos tristes, nos permitimos sentir essa tristeza com toda a liberdade. Você pode ser feliz e naquele momento está triste. Vou repetir, isso é essencial. Você pode ser feliz e naquele momento está triste. Essa foi uma reflexão que eu fiz diversas vezes na minha trajetória médica. Eu convivi com colegas muito bem sucedidos. Quantas vezes eu os vi contando sua conquista financeira, comemorando seu reconhecimento e tudo mais. Mas nenhum deles era realmente feliz. Felicidade era algo que passava longe. Foi aí que eu comecei algo de errado aqui não está certo. Essa percepção me ajudou muito a ter coragem de fazer grandes mudanças na minha vida. Porque não me adiantava ter uma vida toda organizada e vazia. Nessas horas, nós temos uma bússola interna. É o velho conhecido ouvir o coração. Só que no primeiro momento, muito dificilmente essa bússola vai te mostrar para onde ir. Só que ela vai te mostrar muito bem para onde não ir. O que a Luciana me ensinou e eu quis compartilhar com vocês é que felicidade não é ausência de dor. Nada é mais precioso do que proteger o nosso estado interno, calibrar a nossa bússola. Nos damos permissão para viver, para nos escutar, para respeitar o nosso próprio coração, mesmo que pareça que o mundo à nossa volta está desmoronando. O quentinho no coração, ele vem de forma silenciosa, firme, sutil. Ela só precisa de passo dentro de você, sem culpa e sem julgamento. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe com alguém que precisa se lembrar que tem o direito de ser feliz, mesmo no dia mais desafiador da 3D. E comenta aqui, isso que conversamos ressoa para você? E claro, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque estamos só no começo dessa série sobre veneno psíquicos e tem muito mais vídeo sobre esse assunto vindo por aí. Até o próximo vídeo.